apresentar a grande notícia aí, que é o início de um processo de cassação do Sérgio Moro. Você deu no seu blog, eu separei aqui a imagem, eu fiz o... Quer dizer, agora já me perdi aqui. Deixa eu botar, então, compartilhar a tela no seu blog. Está aqui. Colocar a imagem aqui na tela, do blog do Ismael, né? O desembargador do TRE Paraná despacha hoje sobre o julgamento do senador Sérgio Moro. Então, vamos começar, vamos entrar nessa notícia sem mais delongas. Por favor, com você a palavra, Ismael. Tá, hoje pela manhã eu falei com o desembargador D'Artagnan Serpa-Sá, que é o relator do caso. Ele tem um prazo, um deadline, que é o seguinte: dia 14 de dezembro ele vence o mandato dele e deixa o TRE. Então ele é o relator. Se ele não apresentar um relatório, não pautar essa discussão para julgamento, ela fica para o próximo relator, que vai ser escolhido aí provavelmente em dezembro ou janeiro. Então isso não daria tempo para julgar esse ano. Então o que ele fez? Ele falou para mim, hoje pela manhã, que ainda hoje ele vai fazer um despacho, vai publicar um despacho sobre essa questão do Moro. Como bem lembrou o Felipe no início dessa transmissão, são duas ações. Uma do Partido Liberal, do ex-presidente Jair Bolsonaro, do Valdemar Costa Neto, e uma outra ação que é patrocinada pela Federação Brasil Esperança, que é a agremiação que elegeu Lula, que tem o PT, PCdoB e PV. As duas ações, elas dizem praticamente a mesma coisa. Elas denunciam a existência de caixa 2 na campanha do Sérgio Moro para o Senado, nas eleições de 2022, e também relata essas ações, o abuso de poder econômico durante essa disputa eleitoral, com desigualdade de armas, enfim. Ele simulou, segundo as ações, que disputaria para presidente para ficar na mídia, e depois simulou que disputaria para o governo para continuar na mídia, mesmo todo mundo sabendo que ele não teria condições. E isso com recursos adicionais dos fundos partidários, com superestrutura de presidente, e depois disputou para o Senado e ganhou. Então, as ações elas versam sobre isso e outras ilegalidades. O TRE do Paraná juntou essas duas ações numa medida que eles chamam uma decisão saneadora, que está publicado junto aí nessa matéria. Lá ao final dessa matéria, que foi mostrada aí a tela pelo Miguel, tem ali o link para ler o PDF. E essa decisão saneadora, ela juntou os pontos principais que são convergentes numa única ação para um único julgamento, para justamente ter uma celeridade. E também determinou alguns ritos, de que fosse digital, que fosse tudo de forma eletrônica, enfim. E pelas contas que se faz aqui, sendo pautada, como prometeu o corregedor, que é o D'Artagnan, desembargador D'Artagnan, lá do TRE, é que no dia 27 de novembro, como já também havia dito lá atrás, é que comece esse julgamento efetivamente. Então, veja, ele começando esse julgamento efetivamente, tem então uma projeção de que vai ter vista, aquela coisa toda, enfim, até fevereiro, lá no início de fevereiro, esse processo do Moro pode estar liquidado. Se ele sair cancelado daqui, cancelado não, julgado e cassado aqui, ele provavelmente vai recorrer ao TSE, Tribunal Superior Eleitoral, que até junho está sob a presidência do Alexandre de Moraes. Note, Alexandre de Moraes, que é o presidente do TSE até junho de 2024. Quem vai substituir o Alexandre de Moraes é aquele ministro lá da Lula Palusa, o Raul de Araújo, né, que é a vez dele assumir. Então, daí ele tem outro perfil. Ele tem um perfil bolsonarista e conservador. Então, o resultado provavelmente pode ser outro.
Por isso é importante essa questão das datas, dos prazos. Então, como já entrou em prazo de julgamento, se houver recurso, muito provavelmente ainda vai cair na gestão do Alexandre de Moraes, que todos sabem que tem uma posição muito crítica em relação à Lava Jato e o que fizeram aqui os meninos aqui da Força Tarefa aqui, né? O Deltan, o Sérgio Moro. Então, essa ação ela é eleitoral, ela tem a ver com supostos crimes no eleitoral, que é Caixa 2 e abuso de poder econômico. Se houver essa cassação, evidentemente o Sérgio Moro ele perde o foro privilegiado, como perdeu também o Deltan Dallagnol. E também fica inelegível. Embora tenha alguns juristas que dizem aí que eles podem disputar eleições que eles não ficam inelegíveis. Bom, jurista sabe que existe para tudo, né? Inclusive eu também sou jurista, eu sou advogado, então eu posso também defender uma tese, mas o que diz a lei é que eles não podem, tanto é que foram cassados, né? O Deltan foi cassado, né? E ele foi cassado com base na lei da ficha limpa, não é isso? É isso Então, aí. então é Ismael, isso que diz a lei. Então, são sete membros do tribunal, tá? Só para vocês terem uma ideia. São 7 membros do Tribunal Regional Eleitoral. São 4 nomes do Tribunal de Justiça do Paraná. São 2 que são nomeados pelo presidente da República e um é a Justiça Federal. Então, são 7 membros do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Então, essa é a composição plena. Daí você me diz, mas daí como é que é essa composição? Olha, não sei, porque a carreira jurídica ela é ela tem muita mobilidade. O cara está aqui hoje no TRE, amanhã ele está no TRF4, no TJ, está no STF, então, no STJ, então tem muitos também interesses por trás, do ponto de vista político, jurídico. Então, tem muita coisa rolando, né, além de simplesmente a torcida, né, por Sérgio Moro ou contra Sérgio Moro. Então, é uma decisão complexa, é uma decisão política que vai ter um impacto nacional, né, porque o Moro e o Deltan tiveram todo esse peso político dado pela Globo, pela velha mídia corporativa, e agora eles estão sendo julgados, né, pelo que fizeram, né, não pelos que fizeram de bem, pelos que fizeram de mal para o país, que eles fizeram de errado. Veja, eles estão sendo julgados agora por corrupção, Caixa 2, abuso de poder econômico. Então é isso que está sendo julgado, Felipe e Miguel. Ismael, da mesma maneira que ele pode ser condenado no TRE do Paraná e depois recorrer ao TSE, ele também pode ser absolvido e o Ministério Público Eleitoral recorrer ao TSE. Então, mesmo com essa composição que você mencionou, a gente não tendo tantas informações sobre a tendência que ela tem, de qualquer maneira vai acabar sendo julgado no TSE, estou correto? Está correto, e só que a questão do prazo ele é importante, porque esse prazo que o desembargador tem para pautar, ele teria só até sexta. Ele vai fazer hoje, ele falou que vai fazer hoje. Então, se ele não faz até sexta-feira, poderia ocorrer no caso do recurso, não caísse ainda na gestão do Alexandre de Moraes. Mas Percebe? aí no Paraná você consegue ler alguma tendência de condenação ou absolvição entre esses 7 ou não? 4-3 pela cassação. Tá, isso aí é uma leitura pessoal de cada juiz, de acordo com a tua percepção. Eu penso que vai ser 4-3 aqui no resultado pleno daqui, sai cassado daqui. Mas pode ser que eles mudem, pode ser que não seja isso, e pode ocorrer que eles perdendo ou ganhando aqui, haja recurso de lado a lado. Né? E até hoje, pelo menos, há uma tendência do TSE caçar o Moro, como caçou o Deltan. Lembro que o Deltan aqui foi absolvido aqui no Paraná pelo TRE,
e o TSE cassou por unanimidade. Então já há um desenho nesse sentido. Já espera que isso ocorra no TSE. E tem um fator político também que talvez seja importante, Ismael. Aí não tiver a sua opinião. Muito, porque não, é a vaga que vai abrir, né? Que tem gente na direita e na esquerda interessado. Não, na verdade, se abrem duas frentes políticas, tá? Uma primeira é o seguinte: se o Sérgio Moro ele sobreviver a essa cassação, ele já se coloca como candidato ao governo do Paraná. Então, veja, quem é o governo do Paraná? O governo do Paraná é o que indica os desembargadores do TJ do Paraná, é o TJ que indica os representantes da Justiça Eleitoral e assim por diante. Então, você mexe com outras forças, né? E também tem a eleição suplementar. Se houver a cassação, o TRE vai marcar uma eleição suplementar, né, para o Senado da República. Então você tem daí, dependendo do prazo que for marcado, interinamente deve assumir o segundo colocado, que é o Paulo Martins, que foi deputado pelo PL, Partido Liberal, que é o partido do Bolsonaro. Mas só que daí abre a guerra pela vaga. Então, tem vários de olho nessa vaga. Até se falou bastante aí que o Bolsonaro quer que a Michele Bolsonaro dispute aqui a vaga pelo Senado com apoio do governador Ratinho Júnior, que tem ambições nacionais. Ele quer fazer um flerte com o bolsonarismo aí, pensando aí na sucessão do Lula. Porque que ele calcula? Olha, o Lula não vai fazer um governo bom, vai ser um desastre na economia. Então, daí abre possibilidade de eu voltar na garupa do Bolsonaro. Então, é uma leitura. Ele faria esse gesto aqui com a Michele e teria as graças do bolsonarismo. Então, é uma primeira leitura. A segunda leitura é o seguinte, é que a Gleisi Hoffmann ela seja a candidata aí do PT. Né? Vocês ouviram você falando aí, Felipe, antes, que o Zeca também quer, aquela coisa toda, todo mundo quer. Uma eleição que não tem risco, né? Para quem tem mandato, pô, todo mundo quer, não é isso? E também tem o próprio Raquel. Ismael, segura um pouquinho, eu vou colocar uma outra convidada aqui, uma amiga nossa, a professora Maíra Goulart, vai participar da nossa conversa. Opa, tem um eco aí. Tô aqui. Maíra, você está com dois dispositivos ligados? Não pode. Possivelmente é o YouTube, Maíra. Você deve estar com o canal do YouTube também funcionando. Deixa eu tirar ela um pouquinho. Daqui a pouco ela resolve e a gente bota ela. Desculpa, então. Eu queria só fazer uma observação para o Ismael, é que, pelos prazos que você está dando, possivelmente essa eleição para o Senado vai acabar sendo junto com a eleição para a Prefeitura de Curitiba. Então, talvez isso acabe acomodando algumas forças. Por exemplo, você falou entre o Zeca e a Gleisi. Talvez um possa concorrer ao Senado e outro à Prefeitura. E ainda tem o Requião, que é uma força também muito grande no Paraná. Então, a gente vai ter pelo menos duas vagas para três. Só um segundo, deixa eu só apresentar a professora, a Maíra aqui, receber ela, dar as boas-vindas para ela. Maíra, bem-vinda aqui ao Jornal da Fora, sempre muito bom te receber, tudo bem? Oi, gente, boa tarde, desculpa, eu entrei sem o fone, toda vez dá eco quando eu tô sem fone, perdão. Olá, Maíra, tudo bem? É Maíra, gente, pelo amor de Deus, eu preciso corrigir meu nome. Boa tarde, Maíra. Boa tarde. Boa tarde. O Ismael estava completando o raciocínio, daqui a pouco eu passo para a Maíra. Por favor, Ismael. Então você tem a possibilidade de ter uma eleição casada, como está falando aqui o Felipe. É isso. Pode ocorrer de ter. Agora, o PT analisa aqui que pode ser ruim ser casado, do ponto de vista político. Né? Você ter um plebiscito combinado, né? Que tem uma dimensão nacional, né? A disputa suplementar para o Senado aqui, junto com uma eleição de prefeito. Então, eles valiam que pode não ser muito bom. Mas, por outro lado, é isso. Você tem daí N possibilidades. Pode o Zeca disputar? Pode.
que até agora ele não fez a transferência do título. Né? Você precisa de um requisito básico que precisa estar alistado no local. Então, o Zeca não está. Tem também a possibilidade aqui do Requião, né, de disputar o Senado. Ele falou para mim que quer disputar o Senado. A Gleisi também quer. Eu imagino que a Gleisi ela tenha mais força para essa disputa. Estou falando do ponto de vista interno, do partido. Tá? Não estou falando eleitoralmente. Internamente, até porque ela é presidente nacional do PT. Né? A tendência dela aqui, como é que é? A corrente majoritária, ela é a turma da Gleisi, que comanda aqui, do Arilson Chorato, que é presidente do PT do Paraná, que é deputado. E o Requião não está, né? Assim, ele é aliado, mas ele não está organizado nessas correntes. Né? Então, por isso que eu imagino que para o Requião disputar essa do Senado é mais difícil. Agora, para a prefeitura, se ele se manifestar, é capaz de conseguir, né, de disputar a prefeitura de Curitiba. Mas a tendência aqui é o PT fazer uma frente ampla, como eles falam, junto com o ex-prefeito Luciano Dutti, que é do PSB, Partido Socialista Brasileiro, que teria daí o PSB, PDT e a federação, que é o PT, PV e PCdoB. Então seria essa frente que estaria que está se desenhando. E da direita ela pode se fragmentar e daí ter um segundo turno com a presença da esquerda, e o que desmonta novamente aquela ideia de que aqui é uma área de direitista, de extremista, de fundamentalista de direita. Né? É só acertar a composição dos partidos, das forças dos partidos, e fazer a disputa de gente grande. Maravilha. Vou passar a palavra para a Maíra. Deixa eu só fazer um comentário sobre essa questão de Curitiba, se é terra direita, reacionária, que eu falei República de Curitiba, eu falei de brincadeira, mas, Ismael, você tem absoluta razão. Eu acho que a gente deve ter muito cuidado de ter uma visão fatalista. Tal região já é da direita para sempre. Eu acho que as coisas mudam. Eu até falei uma vez aqui, acho que a Maíra estava quando eu já falei várias vezes aqui, Santa Catarina foi o estado que mais deu voto para o Lula, proporcionalmente, em 2002. Santa Catarina. No Rio Grande do Sul, já teve vários governos de esquerda. Porto Alegre, vários governos de esquerda. O Paraná teve 2 vezes o Requião, o governador, vários senadores. 3, né? 3 vezes. Então, pelo amor de Deus, nada é estático. Em política nada é estático. Só queria fazer essa observação, passar para a professora Maíra. Maíra, essa notícia, vou até colocar de volta a manchete aqui, que o Ismael trouxe aqui, que já começou um processo ainda burocrático, né, mas deve começar hoje, a gente vai esperar a confirmação, mas a gente tem essa informação, queria começar hoje, está esperando, que no TRE, no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, vai começar o processo de cassação do Moro. Isso o processo não é novidade, todo mundo sabe, está na boca, e todo mundo sabe. Né? Há uma data já, porque pode ser dia 27 de novembro, que pode haver o julgamento, e que teria tempo de recorrer até junho para o TSE. Né? Quer dizer, até junho, o Alexandre de Moraes continua presidente do TSE até junho, então seria o período mais provável que poderia vir a ser cassado. Mas, enfim, a pergunta é o que você acha que muda isso, esse processo de cassação do Moro, o que impacta aí no debate político nacional? Bem, boa tarde novamente todo mundo. Eu acho que essa discussão, ela deve ser entendida num quadro geral em que o governo deseja uma volta à normalidade após os anos de excepcionalidade que foram os anos Temer-Bolsonaro, em que houve uma ruptura democrática, um esgarçamento do Estado de Direito, e isso precisa ser feito sem que passe a impressão de revanchismo e, mais do que isso, sem que que contrarie aquilo que eu acredito ser, a gente também já conversou sobre isso, a aposta do governo Lula III, que é uma aposta em desativar a polarização para, mediante uma melhoria nas condições de vida da população, retomar segmentos que haviam sido arrebanhados
para a direita, para o conservadorismo, para o bolsonarismo, sem serem essencialmente, porque essencialmente é isso que vocês estavam discutindo antes, eu me alinho muito nessa perspectiva que o Miguel estava apresentando, não são só regiões que não são necessariamente conservadoras, bolsonaristas ou de direita, também os segmentos sociais, né? Quando a gente pensa os evangélicos, os religiosos, os liberais em termos econômicos, as relações de força em termos ideológicos, elas não são essências, elas são mutáveis e são sujeitas a transformações ao longo do tempo. Por isso que eu acredito que a aposta mais determinante desse governo Lula III foi em desacelerar, desativar a polarização, colocando de lado, pelo menos secundarizando, temas que fossem identificados como acirradores da polarização. Isso por um lado, mas por outro, é necessário que você não só retome o Estado de Direito, mas também evite, crie mecanismos de punição e reflexão para evitar novos processos de ruptura democrática. O Moro, ele entra num rol, né, de ameaças à democracia que passam pelo judiciário enquanto ferramenta de um processo de esgarçamento do Estado de Direito em nome de um projeto político. Então, caçar o Moro ou refletir sobre o papel do Moro nos últimos anos é muito importante, não para reativar revanchismos, não para fazer uma caça às bruxas, mas principalmente para proteger o país de novas ameaças. Ameaças a quê? Não a um projeto político único, à esquerda, mas a qualquer iniciativa que bloqueie as decisões da soberania popular, porque é disso que se trata. A principal manifestação, né, do nosso povo, o lugar onde ele exerce o poder, é através das eleições. E o que esse grupo, né, para o qual o Sérgio Moro foi um artífice, fez foi tentar obstaculizar essa soberania popular de se manifestar, seja derrubando uma presidenta eleita, seja evitando que um candidato com maiores intenções de voto fosse de fato candidato ao pleito de 2018. Então, essa é a minha leitura sobre esses fenômenos. Muito bem. Felipe, algum comentário para acrescentar? O microfone estava desligado, agora o erro foi meu, Maíra, tá vendo? Eu concordo com o raciocínio da Maíra em todos os sentidos, e acrescento mais um, é que esses meninos, como o Ismael os chamou, eu achei muito curioso isso, Deltan, Moro, eles montaram o que eu posso caracterizar, não sei se a Maíra vai concordar, uma verdadeira máfia no Paraná. Máfia no sentido amplo da palavra, porque a gente tem dinheiro envolvido aí, a gente tem tentativa de desvio de recursos, a gente tem malversação de recursos. Eu sempre digo que me impressiona muito chegar a Curitiba, como eu chegava muitas vezes, e encontrar aquele outdoor, né, como eles fossem justiceiros, com os braços cruzados, e ali Deltan e Moro à frente, e os procuradores ali por trás. Então, para mim, ficou muito claro, Maíra, que se estava tentando montar ali uma máfia como braço político financiado com recursos ilegais e com motivos políticos eleitoreiros muito claros, objetivos político-eleitorais muito claros. É por isso que é tão importante, Ismael, que esse julgamento tenha sido pautado no TRE logo. E é muito importante que, assim como o Deltan foi um exemplo, o Moro também seja esse exemplo. E aí, de novo, como a Maíra disse, não se trata de um revanchismo, se trata da justiça sendo feita para que nunca mais aconteça de uma máfia montada a partir do judiciário, de um conluio entre o Ministério Público, né, e o juiz, de um caso, o juiz de uma vara federal, aconteça de se fazer, de se tentar empreender um projeto político eleitoral. Acho que essa é a grande lição. E é isso que tem que ficar. Esse me parece ser o grande objetivo, o grande caso por trás dessa cassação do Moro, servir como exemplo, porque a gente viu nascer uma máfia e eu espero que agora a gente veja morrer uma máfia. E olha, uma máfia estilo Cosa Nostra. Eu gostaria aqui de dar aqui um break news aqui, que acabou de sair a decisão do TRE aqui.
acabou de sair, estou aqui olhando, nem tive tempo de ler aqui, que dizer, vamos ler junto. Será que eu consigo jogar na tela aqui? Claro, manda por zap para mim que eu coloco na tela aqui. Vamos jogar na tela. Então, só um segundinho, deixa eu salvar aqui o texto. É tudo ao vivo. Vai lendo com calma aí. Não, já vamos fazer o seguinte, te dou um minutinho. Aí, enquanto você vai lendo, enquanto eu leio um comentário aqui, agradeço o pessoal, você vai lendo aí e me manda por zap. É o tempo certinho para eu ler os comentários. Tá, eu estou salvando aqui antes, tá? Tá. Deixa eu ler aqui, tem um superchat da Márcia Godoy. As cigarras em Brasília já comemoram a cassação do Marreco. E a segunda Nossa, Felipe, essa palavra não consigo falar essa palavra. Inelegibilidade do inelegível. Exato. Trava-língua, né? Eu não sei porquê, acho que algum problema neurológico. Tigre, dois tigres, palavra... 3 tigres, Miguel. Não, eu sei. Deixa então, pessoal, é muito importante deixar um superchat aí, um super stick aqui para o jornal. E eu tenho uma surpresa também, eu vou receber um convidado surpresa às 18 horas. O ex-espião do Sérgio Moro, Tony Garcia, é um empresário, vai chegar aqui às 6 horas para comentar aí o processo do Sérgio Moro. Então, fique aí, atentos, tá bom? E, Ismael, pode falar. Peraí, deixa eu desliguei esse microfone, deixa eu ver se o mandou por zap para mim aqui. Aqui, tá aqui, ó. Deixa eu colocar na tela, então. Então é o seguinte, no item 3 lá, eu já identifiquei aqui. Consegue jogar o item 3? Consigo. Deixa só eu vou fazer a melhor forma. O TRE acabou de publicar, foi no mesmo instante. Talvez você esteja dando aqui em primeira mão aqui essa informação. Aqui uma dica da Ilhames Graca. Uma dica, Miguel. Fale inelegibilidade. Boa. Inelegibilidade. Perfeito. Deixa eu colocar na tela aqui. Está aqui. Vai lá no item 3. Vai lá no item 3. Vamos começar lá no item 3. Feitas todas as considerações, passo a adotar as providências para a produção da prova oral. Ou seja, começou o julgamento, tá? Então é isso que o cara está dizendo aqui. Então daí que ele diz lá, aqui ele tem um cronograma. Para a oitiva de cada uma das testemunhas ficam designadas as respectivas datas e horário. 25 de outubro, é agora, tá? Começou agora, 25 de outubro. Então tem lá um rol de pessoas arroladas. 26 de outubro, daí tem outro rol de pessoas. E 27 de outubro, então aí vai. Deixa eu ver o que mais temos aqui. Pronto, assim fica maior, assim dá para ler. Tá aí. Onde é que você quer que eu pare? Vamos lá, o seguinte, ó, ele fala aqui na decisão, tá? A decisão ele descreve o que é e tal, quem entrou. Daí 2, decido, tá vendo? 2, decido. Em relação ao oral, enfim, ele diz como vai ser o rito aqui ele chamou o Dallagnol para ser testemunha dele. Logo o cara que foi cassado. Chamou o Dallagnol. Falei. Murilo Hidalgo, que é o gerente lá o dono do Paraná Pesquisas. Exatamente. Decido, intime-se. Então, começou o processo, né? A notícia é essa, que começou o processo. Começou o processo, tá? Então, ele teve início aqui, o processo, e daí, como tem 30 dias daí para esse julgamento, dia 27 de novembro deve ir para plenário, tá? É mais ou menos essa conta que a gente tem que ter em mente. É um pouco que a gente estava falando já. Dia 27 de novembro, provavelmente, vai a plenário isso aí. Até antes. Tá? Então, depois eu vou dar uma estudada nisso aí, com mais vagar,
para ver exatamente os prazos, né? Mas é por aí. Dia 27 de novembro deve ir para plenário essa questão do Moro. Como a gente já tinha falado já lá atrás, então se confirmou. Então, começou as oitivas, né? São os depoimentos das testemunhas, né? E daí é o processo. O processo começou a andar. Assim, o julgamento, efetivamente. O processo já começou lá atrás, mas o julgamento, efetivamente,